quando eu entrei no mercado imobiliário, foi acidente. Mas eu entrei por uma porta muito importante, que eu acho que foi o que me ampliou a visão de que o mercado imobiliário ele não precisa e não pode ser desorganizado. A minha história é a seguinte, eu trabalhava em uma multinacional, saí dessa multinacional quando as pessoas que traziam a Remax, o Paulo Toledo da CIA, que principalmente é um dos sócios da Remax Brasil, um dia a gente pedalando junto, ele falou, cara, tô trazendo um negócio para o Brasil, franquia imobiliária, ia ser legal você trabalhasse com a gente lá. Né? Porque você já trabalha com os gringos, fala inglês, conhece os caras, conhece o jeito de trabalhar do gringo, pô, ia ser bacana. E eu falei, pô, vou conversar. Fui conversar com o Renato, depois fui conversar com o Zé Luiz Montes, acabei trabalhando diretamente com o Zé Luiz Montes, que eram os sócios, né? São os 3 sócios da CIA. Uhum. Acabei trabalhando diretamente com o Zé Luiz Montes, hoje um amigo de frequente, assim, continuo uma relação de 13 anos já, né? Outro dia eu falei, pô, Zé, a gente se conhece há 13 anos, cara, que doideira. É um mentor para mim, em 20 minutos, às vezes ele me dá uma sacada que eu falo, filha da mãe, tem sempre uma carta nova pra pôr na... O homem é cheio de zap, pô. Quando eu acho que ele sabe. Cada hora tem um zap novo outra, aqui. Né? E aí, tô sempre junto com ele conversando e fui parar nesse mercado através da Remax. Quando eu entrei no mercado, eu fui entender o que era Remax nos Estados Unidos, porque ainda não existia nenhuma operação imobiliária da Remax, era ainda só a franqueadora Brasil. Eu acho que o Felipe Mourão, na época, que estava fazendo... Felipe Mourão veio para cá, conheci o Felipe, que né, estava em Recife, isso. Ele fez a expansão, acho que no Nordeste. Mas assim, eu conhecia, até antes do Felipe Mourão estar no jogo, foi quando eu entrei. O escritório da Remax Brasil existia, a Regional São Paulo. Português, Felipe Mourão. E foi tendo os contatos ali com o mercado imobiliário. E para mim, obviamente, que aquilo fazia muito sentido. Tudo aquilo que eu via ali fazia muito sentido, porque processos, metodologias, maneiras de aplicar, sistema, né? Olhando lá para a disciplina de execução do Ramcharan, né? Que na época nem existia o livro ainda, o livro veio depois dessa história, mas olhando ali é aquela história de pessoas, processos e ferramentas. Que é a tríade do sucesso. Se você tiver as pessoas certas, com as ferramentas certas, com os processos certos, em qualquer área da vida, seja no jogo de futebol ou a exploração do espaço, vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Então, é a disciplina da execução. Eu olhando a tudo aquilo, falei, pô, cara, isso é muito legal. Até que fui descobrir o chão de fábrica, em 2010, 2009 para 2010. O que é o chão de fábrica? Né? Fazendo uma analogia, porque eu vinha de uma empresa, vinha da indústria. A peãozada que tá trabalhando no dia a dia. O dia a dia, exatamente, a operação. Né? Peãozada no bom sentido, porque depois já corretor, chamou o corretor de peão e tal, né? Mas assim... A operação, o chão de fábrica mesmo, onde o pau quebra ali. Isso aí. Fui conhecer e, cara, fiquei assustadíssimo, porque o degrau entre o que se fazia nos Estados Unidos, a proposta que a Remax trazia para o Brasil naquele momento, para a realidade do que a gente via operando... muito distante, né? Não era um degrau normal, era aquele degrau de arquibancada, entendeu? Caramba. Era gigante. Não se falava em funil de vendas dentro do mercado imobiliário nessa época. E eu vinha da indústria lá, só se fala de processo, de melhoria de processo o tempo inteiro. Né? 20 anos, 10 anos? Isso tem 13 anos, né? Foi 2009 para 10. Como é rápido, né? Agora, olha que doideira. Eu na indústria eu já trabalhava com um modelo de venda chamado spin selling. O mercado imobiliário está descobrindo spin selling agora. Um livro que foi escrito há 20 e poucos anos atrás. Um dos livros de vendas mais importantes. Aliás, já fica a dica aqui. Quem trabalha com vendas tem que ler Spin Selling. Ponto. Se não ler, entender e aplicar. E é um livro para você ler muitas vezes, porque o que acontece no Spin Selling é uma leitura chata, técnica, tem que ler várias vezes. Mas a história é a seguinte. Quando o cara fala para mim, sou especialista em venda, trabalho com vendas, não leu Spin Selling, pode recomeçar a fala. A excelência em vendas. Exatamente. Esse é o melhor livro de vendas da história até hoje. Olha a dica aí. Né? Neil Hackham, excelente autor. Eu vinha de uma empresa que usava spin selling, vim para o mercado imobiliário, venda complexa, modelo de venda complexa, não se falava em funil de vendas. Processo de tipo spin selling, o corretor não sabia nem o que era. Era sorte pura. Era um jogo de sorte. Mas eu entrei no mercado imobiliário em um momento de 2009, 2010... que foi a primeira vez do crédito farto. Porque se a gente olhar na história, né, a história do crédito está ligada à estabilidade da moeda, que a gente teve com o Plano Real, e os bancos, a partir de 2007, abrem as portas de crédito e começam a emprestar crédito no Brasil, depois de um nível de estabilização de moeda que deu algum conforto, algum nível de segurança, porque você só vai emprestar crédito, só empresta dinheiro
quem sabe que o outro tem condição de pagar. Então, um país que vivia com 80% de inflação. Verdade. Vamos lembrar que a gente já foi a Venezuela, né? Quando falam hoje assim, não, Guilherme, o Brasil vai virar uma Venezuela. Não, meu amigo, a gente já foi a Venezuela. A gente já pegava o dinheiro e corria para comprar. Eu vivi isso, eu tô com 48 anos de idade. Eu lembro disso, uma aplicação chamada Overnight, que se meu pai não pusesse o dinheiro no Overnight, de um dia para o outro ele perdia uma puta grana, entendeu? Os caras vendiam o carro para colocar no Overnight. Você recebia o dinheiro, você saía correndo para fazer compra no supermercado, entendeu? Você via muito nítido no varejo, quando você recebia o salário... E a maquininha pistola lá, direto, você pegava... marcando o preço o dia inteiro.